Então, iniciamos agora. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer a continuação do treinamento de ontem, né? Falando sobre o gerenciador de referências Mendeley. Então, meu nome é Nalinha, eu sou bibliotecária do Instituto de Biociências. A Dirce está aqui como apoio da gente, bibliotecária do ICBS. E aí, dúvidas que vocês tenham ao longo da atividade, vocês podem ir colocando no chat, a Dirce vai respondendo. E aí, de vez em quando, eu vou parando o treinamento e voltando para a gente sanando as dúvidas de vocês. Então, esse treinamento sobre o Mendeley faz parte do projeto Super 8, né? Projeto de extensão do Super 8, que é o projeto do sistema de bibliotecas da URGS. E a ideia desse projeto como um todo, todas as atividades, na verdade, se complementam, né? Todos os cursos que a gente oferece, eles têm uma complementação um do outro. Então, é bem legal que vocês deem uma olhada lá no site do Super 8 e busquem outros cursos também para participar, porque isso sempre agrega conhecimento para a gente. A ideia desse projeto de extensão é capacitar, né, estudantes, pesquisadores, docentes na pesquisa e no uso da informação científica. E aí nisso a gente vai falar de base de dados, vai falar sobre ética na pesquisa, vai falar sobre gerenciador de referências, vai falar sobre formatação de trabalhos, enfim, né, dando um panorama bem amplo assim na pesquisa científica. Hoje a gente vai continuar o nosso treinamento do Mendeley, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a pesquisa na biblioteca pessoal, como é que eu vou localizar os documentos. Ontem a gente criou o nosso Mendeley, colocou documentos dentro da nossa biblioteca, descobriu algumas formas de organização desses materiais. E hoje a gente vai ver como é que a gente pode pesquisar dentro da biblioteca pessoal a partir da organização que a gente fez. Questão também dos ajustes dos campos de referências, estilos de citação. O Mendeley tem mais de 6.000 estilos de citação cadastrados, né? Não, a BNT, a APA, Vancouver, etc., milhares de outras. E tem alguns estilos próprios de revistas, né? Então, alguns periódicos científicos um pouco maiores, assim, eles já têm seus estilos de citação dentro do Mendeley. A gente vai falar sobre a integração com o editor de texto, que é o que todo mundo ama, né, dentro do Mendeley, como é que a gente vai colocar citações e referências dentro do nosso editor de texto, pode ser o Word ou o LibreOffice, tá? A gente vai trabalhar mais com o Word, mas o LibreOffice ele só tem um layout diferente, mas faz as mesmas coisas. A questão das citações e referências e dos grupos do Mendeley e o Mendeley funcionando como uma rede social acadêmica. Então, os campos das referências por tipo de documento, tá? Tem aqui esse linkzinho aqui no site do Super 8, tá? Sobre os campos dos gerenciadores. Tem ali nas notas compartilhadas também, se vocês quiserem. Quais são os campos que a gente vai ter nas referências por cada tipo de documento? Isso a gente falando de ABNT, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela só é usada no Brasil. Tá? O resto do mundo usa outros estilos de citação, usa Vancouver, APA, Chicago, etc. Né? E a gente usa aqui a BNT. Então, nos livros, autor, título, edição, local de publicação, editora e ano. Artigos de periódicos, então, autor, título, nome da publicação, local, data, etc. Tá? Isso aqui é BNT, gente. Isso aqui vocês vão, ao longo da vida acadêmica de vocês, vai entrando no modo automático, né? A Dirce colocou ali o link, né, para vocês preencherem alguns campos dentro do Mendeley, porque às vezes a gente baixa um documento que ele é um pouquinho diferente e aí não sabe como é que vai fazer esses ajustes dos campos, tá? Então nesse link ali tem bem explicadinho como é que a gente pode fazer. E aí dentro do Mendeley, tá? Ajuste dos campos das referências. O que significa isso aqui? Eu vou compartilhar minha tela, tá? Tentar fazer a mesma dinâmica de ontem, de ficar indo e voltando para o Mendeley, que eu acho que fica mais fácil. Tá aparecendo ali? Já? Sim. Então, dentro do Mendeley, existem campos padrões já da BNT, né, que a gente tem que preencher para conseguir fazer uma referência. Mas até ontem foi perguntado, e se eu quiser colocar outros campos para completar os metadados? Se eu quiser registrar outras informações sobre aquele documento, onde é que eu vou ir? Lá em cima, Tools, Ferramentas, Options, Detalhes dos documentos, tá? Na primeira aba aqui. Então, eu tenho aqui tipo de material, por exemplo, um livro.
Esses que tá com a caixinha marcada em preto, esse aqui já vem default, isso aqui já vem marcado, eu não consigo desmarcar, tá? Se eu clico em cima, nada acontece. Mas, por exemplo, eu Marina, quero... Oi, desculpa. Diga, só um diga. instantinho. Pessoal visualizando a tela. Eu estou visualizando bem. Vou perguntar para os demais. Vocês estão vendo a tela da Nalim? Alguns não, alguns sim. Nalim, tu pode descompartilhar e compartilhar? Vamos voltar. Vamos voltar, vamos de novo. Foi agora? Agora não, alguns não. Não, não, sim. Para mim está tudo ok. Ah, meu Deus. Bom, vamos tentar por aqui, então. Esse aqui dá para mostrar por aqui mesmo. Quando eu quero ajustar campos de referência, se eu acho que os campos não são... Voltei para a apresentação, gente. Vocês estão vendo a apresentação? Eu estou na apresentação agora. Não estou mais compartilhando a tela. Tá? Então, eu quero colocar outros campos dentro das referências. Eu venho aqui em cima em Tools, tá? Ferramentas, Options. E aí ele vai abrir esse campo aqui, eu vou vir em Detalhes dos documentos, tá? E aí eu vou selecionar o tipo de documento. E essas caixinhas aqui, elas já vêm marcadas, tá? Eu não consigo desselecionar isso aqui. Mas, por exemplo, tem outros campos aqui para baixo que não aparece na apresentação, mas tem outros campos aqui para baixo. Então, por exemplo, se eu quero um livro e eu quero que tenha o nome do capítulo, o nome, o país, a cidade, a página, a data de acesso, né? Vocês vão completando aqui, colocando mais campos para salvar essa informação também de alguma forma diferente que vocês queiram. Isso aqui, se vocês quiserem nunca mexer nisso, gente, tá? Não precisa. Mas é que ontem também surgiu algumas questões do pessoal que queria colocar outros campos dentro das referências e tal. Então, é aqui nessa opção aqui que vocês vão, tá? Outra possibilidade que vocês têm é da visualização da biblioteca, tá? Então, são duas formas, visualização da biblioteca como tabela ou como referência. Como tabela, tá? A opção é aqui em cima, View Library as Table, tá? Biblioteca como tabela. E aqui, ó, é uma coluna de lido ou não lido, uma coluna com o nome do autor, uma coluna com o título da publicação, uma coluna com o ano, tá? Isso aqui são as colunas que você pode organizar o documento. E aí uma coisa interessante é que se tu clica em cima, ele vai organizar, ele vai ordenar pela informação que está aqui. Então, por exemplo, o ano, se eu clicar em cima do ano, ele vai organizar eles em ordem crescente de ano, clico de novo em ordem decrescente de ano, tá? Mesma coisa com título e autor, ele vai organizando por ordem alfabética. Essa é uma maneira de visualização da biblioteca. Eu gosto bastante de visualizar assim, porque eu acho que fica claro, né? Autor, título, tarará. Outra possibilidade é colocar a visualização da biblioteca como citações. E aí, olha só como fica diferente. Não tem nenhuma coluna aqui em cima, tá? E ele está em formato de citação. E aí, a vantagem de utilizar esse modelo é que se tiver alguma coisa errada na minha referência, eu consigo visualizar muito mais fácil, tá? Então, olha, essa aqui tá bem bonitinho, né? O título, tarará, tarará. Essa aqui já tá meio esquisita, ó. Essa aqui tem um sem local, isso aqui tá como autor, mas não é um autor, né? Então, ó, essa aqui já tá meio esquisita. E assim eu consigo visualizar coisas que eu preciso arrumar nas referências, tá? O pessoal que já tem um pouco de olhar mais atento para a questão das referências, né? Consegue visualizar assim. Isso aqui são formas de visualização, tá, gente? Bem tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa dentro da biblioteca pessoal. Tem dois locais que vocês podem pesquisar informações, pesquisar os documentos de vocês dentro do Mendeley. Um é aqui em cima, tá? Nessa barrinha de busca aqui, nessa barra de busca. Tem essa lupa, então eu posso pesquisar
por autor, por título, pelo nome da publicação, que é o nome do livro ou o nome da revista, do journal, por ano e por notas. E a outra possibilidade é lá embaixo nos filtros. Lembra que a gente falou ontem dos filtros por autor e por tags, tá? Isso aqui é outra forma de a gente organizar e buscar os documentos dentro do Mendeley. Então, por exemplo, fiz uma pesquisa aqui buscando por notas, né? Tu clica em cima, você clica em cima, deixa eu voltar uma tela, e ele vai abrir essas opções. Eu posso selecionar uma dessas opções, tá? Ou escrever diretamente aqui no campo, tá? Se eu colocar, por exemplo, a opção autor, ou no caso aqui foi notas, ele vai ficar nota, 2 pontos, e aí eu vou escrever, importante introdução. E aí, quando eu busco isso, ó, ele vai me trazer a opção que tem essa nota, porque eu pedi para pesquisar especificamente dentro dessa nota. Ontem surgiu a questão, acho que foi o João, se é o mesmo João, se não for o mesmo João, me desculpa, de usar hashtags ou de usar os campos de notas para buscar tags pesquisáveis, tá? Até dá para fazer, gente, né? O Mendeley de vocês podem explorar esses recursos, né, da forma que fica mais interessante para a ordenação de vocês, tá? Então aqui tem o exemplo, nota importante para a introdução. Foi uma nota que eu criei dentro do meu texto e eu consigo visualizar e pesquisar por ela aqui, tá? Então, relembrando, o campo de notas gerais, essas notas, elas são notas gerais são pesquisáveis. As notas privadas, elas não são pesquisáveis. E essas notinhas pequenininhas coloridas, elas funcionam, pense neles como post-its, tá? São post-its que a gente coloca ao longo do texto. E essa aqui nas notas gerais são notas pesquisáveis, dá para pensar como uma espécie de fichamento, de transcrição de informações, alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse documento no todo, ou tornar ele pesquisável, né? Enfim, as notas gerais aqui, elas são pesquisáveis. Tá? E como a gente já falou ontem, antes de verificar, quando vocês verificarem documentos duplicados, vejam se não tem notas, tá? E aí tentem verificar as duplicadas antes de incluir notas no documento, tá? Porque às vezes na mescla dos documentos duplicados, ele pode se confundir e perder algumas notas. Estou falando de documentos duplicados e excluir notas e tal, mas isso tudo já foi falado ontem, tá? Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, querem que a gente retome, a gente pode retomar depois no final da atividade, tá? Mas, a princípio, isso aqui já foi tudo falado ontem, a gente está só relembrando. Outra opção aqui de pesquisa na biblioteca pessoal. Escolhi autor, selecionei autor e comecei a escrever aqui Beer. Ele vai me trouxe 2 resultados. Ó, aqui em cima, nesse que fica amarelinho, ele vai me mostrar o que ele está mostrando aqui. O que está sendo exibido abaixo dele, tá? Então, dentro da pasta Todos os documentos, resultado da pesquisa por autor Beer, tá? E aqui aparece autores, Margarida, Tarô, Patrícia, Beer. E outra aqui que é a Alejandra Beer. Então, são duas pessoas diferentes, mas com o mesmo sobrenome. E ele consegue buscar daí por esse sobrenome de autor, tá? Ou, além disso, vocês podem ali filtrar por autor, né? E aí selecionar o autor que vocês estão buscando. Outra opção, se eu não colocar nada aqui, só digitar um texto, ele consegue pesquisar, às vezes ele pega, tá? Dentro do PDF também. Então, eu copiei esse texto aqui, ó, doutor em História, tarará, né, doutor em História e membro. Eu coloquei exatamente o texto que estava nesse PDF específico para poder mostrar para vocês, para poder dar esse print de tela e mostrar para vocês. Mas aí vocês, né, veem que ele consegue pesquisar também dentro do PDF, tá? O que está dentro do PDF. Cuidem quando vocês incluírem os PDFs dentro do Mendeley, para que ele seja um PDF que dê para que tenha passado por um SR, que consiga fazer a leitura, que ele não esteja como imagem chapada, assim, tá?
que ele seja um documento que vocês consigam copiar e colar trechos dele, aí ele vai conseguir fazer essa leitura dentro do leitor de PDFs do Mendeley. Alguma dúvida até aqui, gente? A gente vai começar a entrar na parte que todos amam, que é a parte do editor de texto. Oi, Naline. Oi, Dirce. Tenho pedido para que você retome, mostre novamente a questão das duplas, antes de entrar nessa parte, mostrar lá no teu Mendeley, se tu puderes, como a gente identifica as duplicatas. Tá, vamos tentar fazer mais um compartilhamento aqui, então. Vamos lá, gente, dedos cruzados, que dessa vez vai funcionar. Tudo bem aí? Tá funcionando? Estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Beleza. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e consegui mostrar ele para mostrar para vocês aqui em cima, ó. Essa parte de cima, eu gosto da visualização como tabela, tá? E aí quando eu clico em cima, ele faz a ordenação, tá? Pelo alfabética ou pela data aqui. Olha, tem vários sem data ali, que feio, né? Eu falo Caso de Ferreira, Espeto de Pau aqui. Aí eu faço a ordenação dos documentos. E aqui na frente também, ó, eu posso selecionar para ordenar os que tem PDF ou os que não tem, os que foram lidos ou os que não foram lidos ou os que foram lidos, né? Bolinha cinza já foi lido, bolinha verde não foi. Ou colocar todos os favoritos na frente. Então, cada um desses campos é uma outra forma de ordenação. Em relação às duplicatas, vocês vão lá em cima em Tools, tá? Check for Duplicates. Aí ele vai pesquisar, eu estou dentro da pasta todos os documentos, tá? Aqui em cima ele está mostrando que ele está dentro da pasta todos os documentos. Daqui em cima é o amarelinho e vocês conseguem ver. E aí ele vai me trazer que tem alguns documentos duplicados. Eu vou clicar do lado dessa flechinha branca, quando eu clico em cima, ela abre uma flechinha preta, tá? E ele está me mostrando que tem 2 vezes esse material, tá? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui de cima, ele tá com a barrinha mais completa. E esse aqui de baixo, a barrinha tá indo mais até a metade, mais ou menos. Isso aqui é o grau de confiabilidade da informação, tá? Então, eu vou ali, seleciono as informações que eu quero manter o abstract e confirmo aqui em cima, mesclar os documentos. Confirmar a mescla dos documentos. Aí ele vai sumir daqui, ele some, mas ele não some da minha biblioteca, ele só some da minha lista de duplicatas, tá? E aí, quando eu estou fazendo essa verificação, eu tenho um caso na minha biblioteca aqui que eu não sei onde é que tá mais, né? Perdi ele. Que é são anais de um evento, tá? Só que ele tá em volume 1 e volume 2, tá? E aí ele sempre aparece para mim na lista de duplicatas. Só que é o mesmo evento, só que é o volume 1 e volume 2. Todas as informações são iguais, né? Então, autor, título, ano, nome do evento, tarará. A única diferença é volume 1 e volume 2. Uma análise fatorial exploratória, ou seja, aplicar uma redução da análise de dados dessas 20 questões. Eu vou pedir para o pessoal que está com o microfone ligado para desligar o microfone, ou se quiser fazer uma pergunta, intervir, né? Fazer uma intervenção aqui também. E aí, esse documento que eu tenho, que são 2 volumes, eu vou dizer aqui que ele não é uma duplicata. Tá? Aqui em cima. Ai, eu não consigo marcar, né? Aqui em cima, ó. Merge Documents e não é uma duplicata. Tá? Aqui no cantinho direito superior. Se ele não é uma duplicata, eu vou dizer que não é. Se ele é, eu vou mesclar os 2 documentos, né? E vou confirmar. Tranquilo, gente? Ficou um pouco mais clara a coisa das duplicatas? Sim, Nadine, tem uma questão. Vamos lá. A questão é que a gente identifica, enfim, as duplicatas, remove as duplicatas. Há alguma forma de exportar as referências para um arquivo CSV ou XLS para uso no Excel, no Mendeley?
Uhum. Tem uma forma dentro do Mendeley de fazer um backup, mas eu acho que ele vai para para assistência técnica para conserto e para assistência técnica não, ele vai para um arquivo RIS. Eu vou voltar ali de novo. Compartilhou? Tá compartilhando? Tá vendo? Ai. Lá em cima, cadê? Aqui, tem a opção de criar um backup, tá? E aí eu consigo fazer a exportação de tudo que eu tenho na minha biblioteca como um formato RIS. Mas aí para fazer essa importação pro Excel, eu teria que dar uma pesquisada, na verdade, para conseguir responder melhor essa pergunta. Não tenho certeza se existe uma forma simples e rápida, assim, né? Tipo, um botão para fazer isso, né? Eu sei que tu pode criar Eu a posso lista de referências e depois colocar lá, mas... Fala, Dirce, Nadine, eu vou contribuir um pouquinho. A por favor. gente tem utilizado um pouco para revisão sistemática. O Mendeley tinha essa funcionalidade, não está mais disponível. Então, às vezes, a gente exporta no formato RIS, leva para o EndNote Web, leva para o Zotero, exporta para formatos de arquivos XLS, se for o caso. Então, temos que ver essa possibilidade como está. Na última vez, a gente exportou o EndNote Web e de lá exportou para XLS. Claro, a gente pode estudar melhor, eu e a Narine, e ver se o Mendeley tem essa funcionalidade para o e-mail. Pois é, a Dirce trabalha um pouco mais com revisão sistemática, né? Então consegue ter mais propriedade para falar sobre isso. Mas a gente pode dar uma pesquisada para ver se, né, se tem alguma outra forma de fazer essa importação. Podemos seguir? Sim. Sim? Então vamos lá. Então agora a gente vai ver como é que a gente vai utilizar o Mendeley, tá? Já tenho minha biblioteca pessoal, ela já está cheia de documentos, os metadados. Lembram dos metadados, gente? Metadados são muito importantes, tá? Os metadados são aquelas informações naquela coluna da direita que tem as informações sobre o documento, tá? Os metadados são muito importantes. E aí a gente vai ver agora como é que a gente vai utilizar dentro do editor de texto o nosso Mendeley, tá? Como é que a gente primeiro tem que instalar um plugin dentro do Word ou do LibreOffice, tá? Para a gente conseguir utilizar o Mendeley. Então, a primeira vez que vocês baixam o Mendeley, ele já vai aparecer aqui uma telinha. A primeira vez que vocês vão baixar e abrir ele já vai trazer a opção aqui, bem-vindo ao Mendeley, né? Você quer instalar o Reference Manager, você quer instalar o plugin do Word, tá? Você quer instalar meus plugins, ele já vai te trazer essa opção. Pode instalar direto daí, ou então, depois que o Mendeley Desktop, tá? De novo, o Mendeley só consegue escrever e fazer as citações e referências com o Mendeley, aonde tem o Mendeley Desktop instalado, tá? E aí vocês vão lá no Mendeley Desktop de vocês, lá em Tools, ó, daí tem todas as opções de instalar o plugin do Web Importer, que é aquele plugin do navegador, que a gente falou ontem, ou que vocês podem ir na loja, loja de aplicativos dos navegadores para baixar. E aqui a opção instalar para o Word ou instalar para o LibreOffice, tá? Se você só tem o Word instalado no computador, provavelmente não vai aparecer essa opção para o LibreOffice, tá? Ele já reconhece aqui o que você tem e te traz essa opção. Então, vai clicar ali e ele vai fazer a instalação. E aí, o que acontece? Dentro do campo de referências, dentro do Word, né, tem todas essas abas aqui, página inicial, inserir, tarará, tem um campinho de referências que já vem com isso aqui, tá? Vem esse aqui, inserir citação e tarará, tá? Depois que vocês instalarem o Mendeley no computador, essa janelinha aqui vai aparecer. Então, vocês vão saber que conseguiram instalar corretamente quando clicar em referências dentro do editor de texto
e tiver aparecendo essa caixinha do Mendeley, tá? Ele vai pedir para fechar o editor de texto e abrir de novo, né? E aí vai fazer a instalação. É bem tranquilo. Aquelas instalações fáceis. Tudo vai do next, 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 né? E tudo funciona. E agora, como é que eu vou inserir citações e referências dentro do editor de texto? Que tem um passo a passo. Ó. Posicione o cursor aonde você quer inserir a citação. E lá na caixinha de referências, vai clicar em inserir citação. Tá? Aí ele vai abrir uma caixinha para vocês pesquisarem. Vocês vão selecionar a referência. E aí vai ficar feita a citação de vocês. Tá? A gente vai mostrar aqui passo a passo. E aí eu vou tentar compartilhar também o meu editor de texto para mostrar para vocês. Então, aqui dentro do meu Mendeley, dentro do meu editor de texto, desculpa. Posiciono o cursor do mouse aonde eu quero que fique a minha citação e clico em inserir citação. A partir disso, vai abrir uma caixinha aqui no meio do texto, tá? Dentro dessa caixinha, eu vou poder fazer a busca por autor, por título, por ano, tá? Pelas informações do meu documento. Conforme eu vou começando a escrever, ele já vai me trazendo as opções. Ele já tem esse texto, tem esse, tem esse. Quanto mais específico o termo que vocês colocarem, obviamente, né, menos resultados vão aparecer. Aí você escreve o texto que você está buscando. Então, no caso aqui era Cervantes, né, porque Cervantes está aqui no sobrenome da pessoa. Ah, é essa Cervantes aqui mesmo. Ok. Clica em cima, né, vai ficar azulzinho. E aí você vai dar um ok. E a citação vai aparecer aqui, Cervantes 2008, tá? Se eu quiser citação direta e citação indireta, gente. Quando eu falo citação direta e indireta, isso é tranquilo para vocês? Eu acho sempre importante fazer essa conversinha antes, assim. Citação direta, tá? Eu vou pegar exatamente as palavras do autor e vou colocar no meu texto. E aí eu preciso dizer quem é o autor, o ano e a página que aquela informação foi tirada, tá? Falando de ABNT aqui. Como é que eu vou colocar o número da página dentro da minha citação do Mendeley, tá? Clica exatamente, parece que não tem botão nenhum para clicar, né? Exatamente em cima do nome da pessoa. Tá aqui, o Cervantes 2008. É essa citação que eu vou fazer. Clica em cima do nome dele. E aí vai abrir um rabinho aqui embaixo da caixinha da citação do Mendeley, tá? Aqui eu vou colocar daí a página, né? Então, no caso, é página 21. Ok. Vai dar um ok. E aqui já vai ficar a minha citação, ó. Exatamente do jeito que eu queria. Ai, mas tem outros nomes aqui. Sim, porque Cervantes era um dos autores que eu conhecia, mas os autores são Cervantes, Fujita Rubi, 2008, página 21, que foi a página que eu coloquei. Muito simples, gente. Tipo, é realmente bem simples, bem tranquilo, tá? Outra opção. Eu tenho aqui alguns autores. Desculpa. Eu fiz uma citação aqui do maio de 2011, tá? E aí, enfim, achei outro texto que era da mesma autora, de uma outra época, que, gostei, vou complementar essas duas ideias. Vou, né, juntar esses dois textos, essa ideia que apareceu em mais de um lugar, e vou juntar elas na citação aqui. Então, eu tenho aqui maio de 2011 e maio de 2013. Coloquei um, depois eu coloquei o outro. Quando eu tenho mais de uma citação, aquele botãozinho que era inserir citação, ele se transforma magicamente em merge citations, mesclar citação, tá? Esse botãozinho muda. E aí, eu seleciono o OK, e ele vai virar maio 2011,2013, tá? Ele vai unificar essas duas referências, essa citação de vários documentos do mesmo autor. Quando eu tenho vários documentos de autores diferentes, tá? Tem aqui Karine, Jeon, né? Várias pessoas. Eu não vou unificar essa citação numa coisa só, mas eu posso ir colocando um do lado do outro, tá? Então, coloquei um autor,
posso clicar de novo em inserir outra citação, ou dentro da mesma citação continuar pesquisando naquela caixinha outros autores para fazer uma citação de vários documentos de autores diferentes. Tá? Aqui um exemplo de citação com a PUD. Conhecem a PUD? Já usaram a PUD? Lembram da PUD? Essa informação aqui vocês não encontram em qualquer lugar, tá, gente? Isso aqui é bem importante. Como é que eu vou fazer uma citação com a PUD dentro do meu Mendeley? Lucy, né, conhece os APUDs também. Coloquei o meu autor ali, tá? Cliquei em cima do nome dele, abri o resto dessa caixinha, o número da página, e aqui no prefixo eu vou colocar o nome do autor, ano e página, citado por Uchiha 2005. Então, Uzumaki, citado por Uchiha. Eu tenho Uchiha, enfim. Eu tenho esse autor e esse autor citou esse aqui, né? Tipo fofoca acadêmica, aquela pessoa falou isso. Eu não tenho aquela citação original, eu tenho a interpretação de alguém sobre isso, tá? E aí eu vou colocar aqui, fulano de tal, ano, página, a PUD, que é o citado por esse outro autor ali. E aqui nas referências, né, vai ficar assim. A PUD Uchiha, 2005, página 85. E aí, para colocar a minha lista de referências, eu vou lá na parte do texto onde eu quero colocar a minha lista de referências, tá? Escrevo aqui referências, dou um enter, coloco o mouse aqui no cantinho. E aí eu vou aqui na parte das opções do Word, referências, inserir bibliografia. Aí ele vai me gerar a lista de referências toda. Eu posso inserir a minha primeira citação e aí já começar a inserir bibliografia e colocar esses documentos, ou eu posso inserir todas as citações e aí no final só que eu vou fazer essa inserção, tá? Vamos pro editor de texto um pouquinho? Pode ser? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Tem umas coisinhas. Você quer colocar agora, Dirce? Então, se eu colocar o autor... oi? Pode, É de citação, então eu falaria... A Andréa está perguntando, se eu colocar caixa baixa, ele mesmo corrige o sistema? Ele põe em caixa né, normal? Escrita normal? Sim, vai depender do estilo de citação que tu está utilizando, porque a coisa da caixa alta, caixa baixa, isso aqui é BNT, né? Então, dependendo do estilo de citação que tu estiver utilizando, ele vai colocar em letra maiúscula, em caixa alta ou em caixa baixa. Ok. Isso. É isso? Tá, eu tô aqui com o meu editor de texto, ele tá aparecendo para vocês? Ok. Ok? Está. Tá. Então, aqui no meu Mendeley, eu vim na aba referências, tá? E aqui vocês veem, tem inserir citação, né? Exportar, inserir bibliografia, tarará. Minha caixinha de texto está piscando aqui, tá? Então, aqui que eu vou colocar a minha citação. Clico em inserir citação. Vai abrir essa caixinha mágica aqui. Aí eu vou colocar, pensar algum autor que esteja organizado na minha biblioteca, né? Coloquei aqui, ó, escrevi Josiane. Aí ele já me trouxe duas opções de texto. Ah, essa aqui. Seleciona, ó, sumiu. Ok, formatando a citação. Tá aqui, Amaral 2013, tá? Ai, mas eu quero colocar a página. Ó, tá vendo? Aqui em cima tá inserir citação. Quando eu clico em cima da minha citação, ela fica cinza, né? Um campinho editável, um campinho de programação ali. E aqui virou editar citação, tá? Então, editar citação, quero colocar o número da página. O que eu vou fazer? Clica em cima do nome dela, clica em cima do Amaral dentro da caixinha, que ele vai abrir o resto da caixinha e eu vou colocar aqui o número da página, 67. Ok. Amaral 2013, página 67.
Outro exemplo. Vou colocar Amaral de novo aqui. Não, vou colocar Josiane aqui. Josiane, aqui. Vou botar outro texto dela. Pode acontecer de eu estar escrevendo meu texto, e aí eu já falei lá no começo, segundo Amaral, blá, 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 coloquei a minha citação, e aí eu não quero colocar de novo Amaral dentro do parênteses, né? Acabei de falar o nome dela, não vou falar de novo, não tem porquê. Clica em cima da citação, lá virou editar citação. Editar citação, clica em cima do nome e clica em suprimir autor, nessa caixinha aqui embaixo. Suprimir autor. Vai dar um OK. Sumiu o nome do autor, tá? E aí, para inserir a minha lista de biografias, posiciono o cursor do mouse, inserir bibliografia, e aí já está aqui, ó, os dois textos que eu utilizei. Isso aqui agora, gente, isso é muito importante, muito importante. Se vocês verem que tem alguma coisa errada, por exemplo, esse do aqui, ó, tá com, né, esse do aqui tá com a letra maiúscula, não tá certo isso, tá errado, eu tenho que arrumar. Como é que eu vou fazer para arrumar isso aqui? Eu não vou arrumar aqui, eu tenho que arrumar lá no Mendeley, tá? Então, clica aqui em cima do documento, ou então aqui no Amaral, né? Editar citação, ele vai ter a opção Go to Mendeley, tá? E eu vou clicar aqui, ele vai abrir lá o meu Mendeley. Ó, tá aparecendo aqui o meu Mendeley para vocês? Sim? Acho que sim. Sim. E aqui eu vou arrumar daí o nome da Josiane. Olha, tem até duas vezes aqui. Do Amaral. É isso. Tá certinho aqui. É um capítulo de livro. Taradã, tudo certo. Aqui em cima é um book section. É um capítulo de livro. Fecho aqui, volto pro meu Mendeley e vou lá em refresh, tá? Se eu mexi na citação certa, que não foi o caso aqui, isso aqui já ia ficar arrumado, tá? Já ia ficar certinho. O que que é importante? Se tá errado aqui, vocês nunca mexam aqui, tá? Então, se eu tentar, por exemplo, eu vou tirar o número da página, vou deletar. Deletar aí aqui. Ó, o Mendeley me mandou um aviso. Você tem certeza que você quer arrumar isso aqui manualmente? Tá? Ele está dizendo assim, ó, se você arrumar isso manualmente, eu não me responsabilizo mais pelas citações que você está fazendo. Então, tu vem aqui, não, desfazer, edição manual, deixa ele ali certinho como ele tá. Tá? Tranquilo aqui, gente? Para o pessoal que usa LibreOffice, ele vai ficar na página inicial, aqui em cima, no cabeçalho também, tá? Só que não vai ficar na aba referências, né? Ele vai ficar um pouquinho diferente, ele não vai ter o símbolo do Mendeley, vai ficar um verdinho ali. E quem usa o Mac, junto com o Word, no Mac, diferente do Windows, ele fica numa caixinha flutuante, tá? Mas são as mesmas funções. Inserir citação, inserir biografia, tá? É isso aqui. Bem tranquilinho, bem barbadinha, né, gente? Muito barbadinha. Aí agora, a gente viu como é que a gente faz uma citação, como é que coloca a citação no texto, como é que faz uma lista de referências, como é que coloca o número de página, como é que junta autores, tira o nome do autor, bota o nome do autor, bota o APUD, tá? Tem essa flexibilidade para vocês trabalharem com o Mendeley, com o editor de texto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos de citação, tá? Porque eu estou trabalhando ali com o ABNT, mas quando você instala o Mendeley e abre ele a primeira vez, ele não vai vir com o ABNT, ele vai vir acho que com o APA, tá? E a ABNT também tem esse detalhe maravilhoso que é assim, ó, a ABNT ele vai dizer, o título deve ficar destacado, por exemplo. Aí na URGS a gente convencionou que o destacado vai ser em negrito, o título vai ficar em negrito. Talvez alguma outra universidade vai dizer, não, o título fica em itálico. E quem já fez trabalhos acadêmicos, quem já escreveu, né, em sala de aula mesmo, não só para publicações externas, a gente sabe que tem as normas da BNT e as normas de cada professor,
né? Então, a gente vai se adaptando nisso aí. Como é que eu vou alterar o estilo de citação que eu estou usando no meu Mendeley, tá? Lá em cima no Mendeley Desktop, tá? No cabeçalho aqui, View, Visualizar, Citation Style, estilo de citação. Aí ele vai abrir aqui essa janelinha e vai me mostrar, já tem várias instaladas, olha só que legal. Mas não é nenhuma dessas aqui que eu estou procurando. Tem uma aqui que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e tal. Esse aqui já é o nosso. Ah, não, esse aqui era do... Enfim. Aí vocês vão vir aqui em mais estilos, tá? E aqui tem duas abas, os instalados e Get More Styles, tá? A Dirce já indicou lá em cima no chat, eu acho, o estilo da URGS, tá? Tem um estilo ABNT que foi criado pela Biblioteca Central. Então, vocês vão buscar aqui, Get More Styles, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E aí aqui tem dois, a autoria completa e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria abreviada. Qual é a diferença? Esse aqui é a autoria abreviada com IBID. Esse aqui é mais para o pessoal do direito, tá? Que usa os IBID, IBDEN, ID, APOD, nas notas de rodapé, aquela coisa toda. A gente pode instalar qualquer um dos dois, ou os dois, tá? E aí, qual é a diferença da autoria completa para a autoria abreviada? Isso aqui já entra mais numa questão até, de repente, não só de estilo, mas talvez até de um posicionamento político, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar, vou citar a Dirce, vou dizer Santim, vírgula DM, tá? Ou eu posso colocar Santim, Dirce Maria. Quando eu coloco o nome completo, eu tô demonstrando que é uma mulher, né? Então, é uma forma de posicionamento político também, tu escolher a autoria completa, né? Colocar o nome completo do autor, né? Designando as Fernandas, as Marias, as Joanas, né? As mulheres na ciência, do que ficar só esse sobrenome neutro, tá? Ou se você quer, acho que fica mais bonito a autoria abreviada, acho que fica mais bonito a autoria completa. Não tem exatamente uma diferença entre as duas, tá? Mas é isso que eu falei, é uma questão de estilo e de posicionamento. Talvez alguma revista vá solicitar ou para algum trabalho específico vão querer com o nome do autor ou sem, né? Com o nome completo ou sem a autoria completa ou abreviada e tal. Mas aqui são essas duas opções, tá? Podem instalar os dois no Mendeley de vocês, que fica bem certinho. Tudo bem até aqui, gente? Pra gente pular para um outro assunto? Conseguiram encontrar como é que instala o plugin no Word? Nalinha, eu acho que era interessante tu demonstrar de novo o plugin do Word depois, mas pode seguir a partir daí, depois tu mostra de novo no final para não te interromper agora. Não, acho que a gente pode ir ali agora, que a gente ainda está aqui no... Repito, Marcos, repito, sim. Ótimo. Vou repetir Lá, que a gente então. tá dentro do assunto ainda, tá? Então, vou compartilhar minha tela de novo. E aqui eu estou com o meu Mendeley, tá? Lindo, maravilhoso aqui instaladinho. Lá em cima em Tools, ferramentas, ó, instalar o Web Importer, que é o do navegador, e aqui, desinstalar o plugin do Word, tá? Eu vou desinstalar e instalar de novo, torcendo para não dar nenhum erro. Ele vai pedir para eu fechar o meu Word, que estava aberto. Salvar, fechar, travar o computador inteiro. Ok, desinstalei o meu plugin, tá? E aí, deixa eu abrir aqui de novo o Word para mostrar para vocês. E ele não tem nada, ele vai estar peladinho ali, sem o... Aqui, ó, aqui em cima na aba referências, ó, não tem nada, tá? Olha as piratarias aqui. Aí aqui eu venho no meu Mendeley, Tools, instalar plugin do Word. Ok, porque o Word está aberto, pede para fechar.
plugin foi instalado com sucesso. Vou dar um OK. Vou abrir de novo o Word. E aqui na aba Referências, ó, agora está aparecendo os plugins do editor de texto, tá? A questão do estilo de citação, eu posso trocar ou lá no Mendeley, tá? Em View, estilo de citação. Ó, daí vocês vêm aqui em mais estilos e vai abrir uma janela, ó, estilos instalados, vão para a segunda aba, Get More Styles. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ó, tá aqui, ó. Autoria completa e autoria abreviada. Ó, dá para ver que ele já está instalado, tá? Se não tivesse, selecionaria, né? E aí ele viria aqui para instalados. Ó. Tá aqui, vou utilizar. Ó, tem aqui da Nature também, ó. A revista Nature, quando vocês forem publicar um artigo maravilhoso lá, já podem utilizar o estilo da Nature que o Mendeley traz, tá? American Sociological Association, tá? Tem várias outras. E tem várias ABNTs, né? Mas a gente recomenda que vocês utilizem aqui esse da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E aqui no editor de texto, eu vou inserir de novo a Josiane aqui. Vou inserir a bibliografia, tá? Pra gente ter esse exemplo. E aqui o estilo, ó. Tô aqui na autoria completa, vou trocar para autoria abreviada. E aqui fica, ó, Amaral, JC, SR, tarará, tá? Então ele modifica o estilo da minha citação. Ah, mas eu quero usar a outra aqui. Ó, e ele vai alterando. Então, o que isso aqui é maravilhoso? Fiz um texto, mandei para uma revista que usa BNT. Ah, tá, não foi aceito o meu artigo. Vou mandar esse artigo para outro lugar que utiliza um estilo de citação Vancouver. Eu quero buscar um Vancouver aqui. Get more styles. Eu já tenho instalado aqui. Ó, tem aqui um Vancouver. Ok. Utilizar esse estilo. Ok. Voltei para o meu Mendeley. Já está aqui, ó. Vancouver. Tá? E ele alterou a citação que Vancouver usa o sistema numérico, né? Então ele já alterou aqui. Isso aqui é legal que vocês ganha muito tempo, gente, fazendo isso. Nossa, meu Deus. Sabe, estilo APA aqui, tá? A gente ganha muito tempo nessa edição de texto. Cuidado que o Mendeley ele não vai fazer a formatação do trabalho no que se refere a espaços e margens e entrada de parágrafo, tarará, tá? Citações e referências, ok? Teve aqui alguém falou que teve problema para acessar dentro do não conseguiu instalar o plugin do Word, né? Tem um lugarzinho ali no Word. Ah, a Dirce já colocou ali o. Mas vocês vão vir aqui no Word, opções, suplementos, tá? E aqui vocês vão verificar daí suplementos do Word. E aqui tem que aparecer o do Mendeley, tá? Aqui vocês vão ver. Se não tá aparecendo, se tá dando erro para aparecer o plugin, provavelmente é por esse caminho aqui que vocês vão conseguir resolver, tá? Aí vocês vão puxar dali o Mendeley e ele vai abrir e fechar o Word e ele vai voltar a funcionar. Teoricamente vai voltar a funcionar assim, gente, tá? Todas as vezes que a gente que relataram problemas com o plugin do Word, a gente conseguiu solucionar assim. Ok, vamos entrar agora então na questão da colaboração com os grupos, tá? Porque a gente fala que o Mendeley é uma rede social acadêmica, né? E aí como é que isso vai funcionar? Os grupos, tem essa pegadinha aqui.
eles só podem ser criados via Mendeley Desktop, tá? Mas eles só são pesquisáveis via Mendeley Web. É uma loucura isso aqui. Quando vocês criam um grupo, eu vou abrir depois lá o Mendeley de novo para mostrar como é que a gente vai criar o grupo. Ele vai pedir um nome, uma descrição, e aí tu vai escolher que tipo de grupo eu quero. Um grupo público, apenas para convidados, ou um grupo privado. E como é que isso vai funcionar? Esses 3 tipos de grupo. O grupo público, ele vai compartilhar apenas os metadados, não vai compartilhar os PDFs, não vai compartilhar o texto, tá? Quando tu pesquisa nos grupos do Mendeley, os grupos públicos aparecem, tá? Eles são listados ali, e aí qualquer pessoa pode acessar e participar. Então, aquilo que eu falei ontem lá no começo, de se apropriar da sua área de pesquisa, se apropriar da sua pesquisa, dá uma olhada depois nos grupos do Mendeley e pesquisa, né? Qual é o teu assunto, né? Qual é o teu tema? Dá uma pesquisada lá, vê se tem outros grupos trabalhando com isso, trocando referências. Tu não vai ter acesso ao texto, mas tu vai conseguir saber, tipo, olha, existe esse material, existe esse documento, vou ir atrás desse documento agora. Segundo tipo de grupo, tá? É apenas para convidados. É possível compartilhar apenas os metadados, tá? Tu não vai conseguir compartilhar os PDFs, não vai conseguir compartilhar o texto. Ele é listado nos grupos do Mendeley, só que ele precisa de um convite ou de uma aprovação para tu participar do grupo, tá? Não é qualquer pessoa que pode entrar ali. O criador do grupo, o moderador, vai ter que ou te mandar um convite ou aceitar a tua inscrição, tá? Qualquer membro do grupo pode enviar convites, mas apenas os membros do grupo podem incluir referências, tá? Então, também é uma outra forma de ter acesso a referências, né? De saber que existe documentação sobre o que a gente está trabalhando. E esse terceiro tipo de grupo, então, que é o grupo privado, que é só para 3 pessoas, e aí sim ele compartilha PDF, tá? Antes, os grupos privados eram maiores, tá? Eu lembro que tinha até 5 pessoas ou até mais, e cada vez mais o Mendeley está reduzindo o número de pessoas nos grupos privados, tá? Mas aí, aqui a gente consegue compartilhar o PDF, e aí compartilha também os destaques, né, os highlights, né, as marcações coloridas, os marcadores, que são os post-its. Olha, tem um erro. E as notas, tá? E ele não é listado nos grupos do Mendeley. Então, vou fazer um grupo, eu, o meu orientador e o outro orientando dele, né? A gente vai compartilhar os PDFs e aí essas notas vão ser compartilhadas também. Os post-its vão ser compartilhados e vai aparecer quem fez cada anotação. Então, quando vocês forem colocar documentos dentro do grupo, tem uma atençãozinha com as notas que vocês fizeram ali, tá? Talvez tenha alguma informação sigilosa ou alguma conclusão que você teve que, tipo, nossa, eu quero usar isso aqui no meu trabalho, né? Quero ter algum ineditismo nessa informação, né? Ou, enfim, né? Cuidado com o que vocês compartilham nos grupos privados, tá? Onde é que ficam os grupos dentro do Mendeley? Aqui no meu Mendeley Desktop, nesse cantinho esquerdo, ó, grupos. Então, vocês podem ver aqui o tipo de grupo. Esse aqui em cinza, que tem essa... Não dá para ver muito bem, mas tem uma chavezinha aqui. Esse aqui é os grupos privados, tá? E esse aqui daí são os grupos abertos, né? Os grupos públicos, né? Ou para convidados. Tá aqui embaixo que vocês vão conseguir visualizar os grupos que vocês participam, tá? E também criar grupos, tá? Vai ser aqui, ó. Tem essa opçãozinha aqui, criar grupo. E aí, dentro do Mendeley Web, desculpa, aqui dentro do Mendeley Web, tem a opção aqui, grupos, tá? E aí vai aparecer listados os grupos que vocês participam. Ou vocês podem vir aqui em Search, tá? Em pesquisar. E aí vai aparecer por papers, por documentos, por pessoas ou por grupos,
tá? E aqui vocês conseguem pesquisar grupos de interesse que vocês queiram participar, tá? Então, lembrando, os grupos só podem ser criados via desktop e só são pesquisados via Mendeley Web. Então, aqui eu botei uma página com alguns grupos que eu participo, né? Então, meus grupos, né? My Groups. Um grupo público, um grupo privado do CBBD, mais um grupo privado dos orientandos da pós. E aqui 2 membros, 9 membros, tá? E mais abaixo vai aparecer outros grupos listados que vocês tenham. Vamos lá no Mendeley. Quero mostrar para vocês a pesquisa de grupos, pode ser? Pode, sim. Tá compartilhando Pode, aqui. vamos lá. Me sinto falando sozinho aqui. Então, tô aqui no Mendeley, tá? Vocês estão me vendo. Ó, tá aqui a minha carinha, né? Então, aqui no cantinho direito, já tô logada no meu Mendeley. Quando eu clico em grupos, vamos lá na internet, aqui em cima em grupos, tá? Ele vai aparecer como uma rede social, gente. Oh, meu Deus. Peraí que aqui a internet não tá. Ó, os meus grupos, grupo público, grupo privado, grupo privado, grupo público. Grupos, esse grupo aqui, ele é privado e tem 5.000 membros, porque ele é um grupo do Mendeley, tá? Então, por isso que eles, né, eles têm essa autonomia para fazer essas coisas. Mas nós, mortais, né, a gente vai ter aqui um grupo privado, uma pessoa, tá? Grupo apenas para convidados, aqui tem 15 membros. E se eu quero pesquisar grupos? Aí eu vou lá no search, posso buscar por documentos, por pessoas ou por grupos, né? Então eu vou colocar, por exemplo, revisão sistemática. Vou botar aqui. Estou pesquisando em português, mas você sabe que se vocês pesquisarem em inglês, né, vem muito mais conteúdo. Aí ele está me atualizando aqui, ó, tem 1.215 grupos relacionados com o tema da revisão sistemática, tá? Aí, ó, posso ver, tem alguma coisa interessante aqui, gostei disso, quero participar. Eu vou procurar outra coisa aqui. Nossa, tá bem. Quiser aqui, coronavírus. Coronavírus. Tem um grupo aqui de virologia molecular, tipo, que legal, quero participar. Clica aqui no grupo. Ó, é um grupo público, ele tá mostrando ali em cima. Que interessante. Eu consigo, é possível compartilhar referências, tá? Eu não consigo ter o PDF, mas, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é uma pessoa que é membro desse grupo, no Luiz de Ambra, não sei quem é, e ele colocou um documento, e eu disse, que interessante, posso adicionar na minha biblioteca. Então, eu só clico aqui, ó, Add to Library, e ele vai adicionar automaticamente para a minha biblioteca do Mendeley. Se eu tiver interesse em obter esse texto completo, ele vai me mandar um link que vai me direcionar para a revista, né, o link do documento, né, onde ele está disponível. Mas se me interessar, eu já venho aqui e clico direto. Vou botar aqui na minha biblioteca. Vou adicionar na minha biblioteca esse material. Ó, foi adicionado. Vou abrir aqui, vamos ver como é que vai funcionar. E tá aqui, ó, o documento. SARS-CoV-2, sem o PDF, tá? Porque eu busquei só a referência. Tá? Tranquilo isso aí? Barbadinho? Isso aqui é bem tranquilo, gente. E nossa, é uma fonte de informação muito rica. Porque tem grupos de pesquisa do mundo inteiro, de todas as universidades, sabe? Então, vai lá, procura um grupo de Harvard e se mete nele, sabe? Tipo, vê o que as pessoas estão discutindo, que referências estão sendo trocadas, já estabelece alguns contatos, faz um network, né?
Quem são os pesquisadores que trabalham com o que, com o que eu pesquiso? Quem mais trabalha com isso? Procura essa pessoa, procura o perfil dela, segue o perfil dela, tipo stalk mesmo, gente. Né? Stalk acadêmico, pesquisem os pesquisadores, né? Encontrem esses pesquisadores. E aqui eu acho que a gente já estamos nos encaminhando para o final da apresentação, né? Hoje ficou bem mais rápido, assim. Mas a questão da pesquisa, do trabalho de pesquisa, é importante que vocês tenham essa avaliação durante todo o processo, né? Um dos processos uma das etapas do Super 8 que a gente fala aqui é o avaliar, né? Então é importante que vocês avaliem quando vocês estão pesquisando, o que vocês estão salvando, tá? O que vocês estão destacando, esse documento realmente é importante? Quem é esse autor? Quem é essa revista? Né? Quem está produzindo isso? Né? Então é importante ter esse olhar assim sobre a pesquisa, sobre o trabalho que a gente está fazendo. E a gente já está finalizando aqui. A gente vai ficar daí mais para dúvidas, né? Então, para vocês saberem, tem alguns guias de ajuda do Mendeley, tá? Lá tem o link aqui das comunidades do Mendeley, ou tem pelo Facebook, tem o Mendeley Brasil também, eles respondem bem rápido. Se vocês escreverem em inglês, eles respondem mais rápido do que se vocês escreverem em português, tá? E aí os diversos recursos do Mendeley, tá? Dos grupos privados, o editor CSL, tá? Que é o que vai fazer os estilos de citação. E aqui a questão do suporte do Mendeley, né? Então, um link aqui de Elsevier, o blog do Mendeley e as comunidades no Facebook, né? Que é o Mendeley Brasil e o Mendeley Sem Nada. Que eles vão... Enfim, é um fórum, né? Para esclarecer dúvidas, trocar informações e tal. É bem interessante. Se vocês querem se aprofundar um pouco mais no Mendeley e nos recursos, é legal entrar nesses sites aí. Em relação aqui, eu tô vendo a Sheila fazendo uma questão em relação aos pontos fortes e fracos entre Mendeley e Zotero. Eu gosto mais do Mendeley por uma questão, eu acho ele mais, para mim é uma interface mais amigável. Eu acho mais amigável, né? Isso é totalmente pessoal aqui. Mas o Zotero, ele tem algumas vantagens sobre o Mendeley, que é a questão de fazer ele funciona com o Google Docs, tá? O Zotero funciona com o Google Docs. E o Zotero, ele é em português. O Mendeley, ele é todo em inglês, mas vocês viram que é um inglês super simples, assim, né? São poucas palavras, file, add file, né? Importar, exportar. Então, é um inglês bem simples, assim. Então, não necessariamente isso é uma barreira, né? Mas a questão das funcionalidades e tal, eles vão fazer basicamente as mesmas coisas. Só que eu acho o Mendeley mais simples de usar. Daí eu já não tenho Tá, gente? Enfim, os dois têm muitas vantagens, né? Que eu sempre recomendo, façam os dois cursos e aí depois, a partir disso, tomem uma decisão, né? Qual é o que vai se adequar mais. Que a gente tinha para falar um pouquinho sobre o Mendeley, né? Aprofundando um pouquinho mais os conhecimentos de ontem, era isso, tá? Eu vou finalizar agora a gravação. Muito obrigada a todos pela participação e a gente vai ficar aqui para esclarecer dúvidas que vocês tenham. Tá bom? Muito obrigada a todos.